Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Workbox. Eu sou o Léo Borchardt, eu sou designer da Escola Revolution. Eu tô aqui hoje para mostrar um pouco para vocês sobre uma introdução ao Photoshop. O que aconteceu? A gente percebeu que vários conteúdos que a gente estava fazendo, que a gente já fez, são conteúdos mais avançados. Então eu vim aqui hoje te mostrar como abrir o Photoshop e começar do zero, certo? Então eu já tenho meu Photoshop aqui aberto. Para a gente começar a fazer a nossa pintura, a gente primeiro tem que criar um novo arquivo. Então a gente vem aqui em cima nesse botão, criar novo. E quando abrir essa janelinha, a gente vai escolher qual é o tamanho do arquivo que a gente vai trabalhar. Nesse caso, para esse exercício, a gente vai usar a largura e a altura 1000, tá? E aqui é importante que você saiba, é importante que você veja que esteja pixels. Porque 1000 pixels é diferente do que 1000 centímetros, certo? E a gente não quer fazer com que o seu computador fique pedindo água, né? Porque quanto maior o arquivo que a gente usa dentro do Photoshop, mais exige do seu computador. Então, por isso que eu até já pensei nesse tamanho aqui, porque provavelmente vai rodar em qualquer computador que tenha um Photoshop instalado. Certo? Então a gente vai definir aqui pixels, se não tiver pixels você põe aí. A orientação do desenho a gente pode escolher em pé ou deitado, nesse caso como 1000 por 1000 vai ser um quadrado perfeito, não vai fazer diferença. E a resolução a gente vai usar 72 pixels polegada, certo? Se você quiser imprimir esse desenho, você pode botar 300 aqui, mas não é o caso desse vídeo. No modo de cores a gente vai deixar em RGB, certo? E feito isso, vamos criar o arquivo. E o Photoshop vai abrir para nós, então, essa tela em branco. Essa tela em branco é onde a gente vai fazer o nosso desenho. E para a gente começar a fazer o desenho, a gente precisa conhecer uma ferramenta que é o pincel, certo? A gente vai aqui em cima e escolhe o pincel. Ou a gente pode também usar a tecla de atalho B do teclado. Feito? Como é que funciona? Escolhendo o pincel aqui em cima, a gente já pode, ou com o mouse, ou com um tablet que você tem aí na sua casa, desenhar nessa tela em branco. Então, é só clicar e arrastar, gente, não tem mistério. Agora, se você quiser apagar alguma coisa, a gente pode usar a borracha. Então, a gente vem aqui nessa barra de ferramentas lateral esquerda e escolhe a nossa borracha. E aí a gente consegue apagar o que a gente quiser apagar desse desenho. Uma coisa bem importante que você vai usar bastante no desenho é aumentar e diminuir o pincel ou a borracha. Vou pegar aqui o meu pincel B e fazer um risco. Você vai ver que ele está nessa espessura aqui. Se eu quiser ele mais grosso, eu posso usar as teclas de atalho do teclado, colchetes. Para quem não sabe, elas têm esse desenho que eu fiz aí na tela para você. E apertando elas, a gente aumenta. Então, essa aqui vai aumentar e essa aqui vai diminuir o seu pincel. Então, você pode ver aí na tela que o meu pincel, quando eu aperto esse colchete aqui, ele aumenta. E quando eu aperto esse colchete aqui, ele diminui, certo? E isso faz com que o meu traço fique maior ou mais fino, certo? Isso vale também para a borracha. Selecionando a borracha aqui na esquerda ou a tecla de atalho E do teclado, a gente pode também diminuir ela ou aumentar com os colchetes. Então, se eu quiser apagar só um detalhezinho do meu desenho, eu diminuo ela e apago. E se eu quiser apagar algo muito grande, eu posso aumentar ela e isso vai me economizar tempo. Certo? Outra coisa importante quando você vai começar um desenho, uma pintura no Photoshop, é organizar a área de trabalho para que você não se perca, tá? Aqui em cima, na janela, área de trabalho é onde a gente organiza a tela. Então, se a sua tela não tiver igual à minha, aqui, é só vir aqui em cima em janela, área de trabalho e escolher pintura. Agora, se tiver marcado pintura aqui em cima e ainda assim a sua tela não está igual à minha, provavelmente é porque alguém arrastou alguma dessas janelas ou mudou elas de posição
porque tudo isso aqui é arrastável, tá, gente? Então, se eu quiser organizar toda essa tela aqui de forma rápida, é só vir aqui em cima, em Janela, Área de Trabalho, verifica se a pintura está selecionada, está com esse Vzinho aqui, e aí a gente clica em Redefinir pintura. E aí todas as janelas vão voltar para o local de padrão delas, beleza? Então a gente vai começar aqui o nosso desenho. Quando a gente faz um desenho que não fica bem como a gente quer, ao invés de a gente pegar a borracha, apagar uma parte, ir lá e tentar desenhar de novo, daí aqui não ficou legal, aqui não ficou legal, a gente pode, ao invés disso, usar o Ctrl Z. O Ctrl Z ele desfaz a última coisa que você fez na tela aí. Só que você vai perceber que o Ctrl Z ele funciona uma vez só dentro do Photoshop. Para o Ctrl Z funcionar mais de uma vez, a gente tem que usar o Ctrl Z mais o Alt. E aí a gente consegue voltar no tempo mais passos. Só que lembra que isso é limitado, certo? O Photoshop ele limita a quantidade de Ctrl Zs que você consegue dar, e isso tem a ver com a memória RAM do seu computador e com as configurações do Photoshop. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Então agora que você já aprendeu a desfazer o que você fez de errado, você consegue ter mais confiança para fazer o desenho que você quer fazer. Caso você queira mudar as últimas coisas que você fez, você consegue voltar no tempo e fazer do jeitinho que você quer, certo? Então você pode dar o Ctrl Z ou, se você preferir, pode usar a borracha para apagar, certo? Uma coisa importante, se você estiver usando um tablet aí na sua casa, você pode vir aqui em cima. Quando você clica no pincel, ele abre uma barra de ferramentas aqui de configurações básicas desse pincel. E um botão muito importante que eu quero que você veja é esse botão aqui de cima, que serve para a gente ativar ou desativar os níveis de pressão da caneta da tablet que você está usando. Então, vamos ver a diferença. Quando os níveis de pressão estiverem desligados, você vai ter esse tipo de traço. E quando você ligar, a gente tem esse tipo de traço. Qual que é a diferença? Tá vendo a finalização do traço? Aqui ele finaliza redondo e aqui ele finaliza pontudo. Por quê? Porque aqui nesse traço ele está pegando a pressão que eu estou fazendo na caneta do meu tablet. Então isso quer dizer que quanto mais eu pressiono, mais grosso ele fica. E quando eu vou soltando, pegando a caneta com mais leveza, ele vai deixando o meu traço mais fininho, certo? Então eu vou deixar esses níveis de pressão ligados para a gente fazer um desenho aqui. Então só com essas ferramentas que eu te passei, o pincel e a borracha, a gente já consegue fazer um desenho bem legal. Eu vou fazer um monstrinho aqui e se você souber o nome dele, deixa aí nos comentários, certo? Então o meu desenho agora está pronto e a gente vai salvar ele no computador. Como que a gente faz? A gente vem aqui em cima em Arquivos, Salvar Como, e aqui a gente vai salvar na área de trabalho. Se não tiver área de trabalho aqui no seu computador, basta a gente rolar esse menuzinho aqui, escolher a área de trabalho, e daí a gente vai dar um nome para esse monstrinho. E aqui embaixo a gente tem o tipo de arquivo. A gente pode salvar ele em vários formatos possíveis. O que eu preciso que você saiba é que se você quer continuar a editar esse mesmo desenho amanhã, é interessante que você salve como PSD, porque esse é um formato do Photoshop, ele é um formato editável. Você vai poder salvar e continuar o seu desenho de onde você parou. Caso você queira continuar, então salva em PSD. E aí é só clicar em salvar e ele vai estar lá na sua área de trabalho. Agora, se você quer publicar esse desenho lá no Instagram, você vem aqui e escolhe JPEG. O JPEG é um formato bem leve que o Facebook permite, o Facebook e as outras redes sociais permitem que a gente publique e que não ocupa muito espaço lá na rede social. Então, o JPEG é um dos melhores formatos para você salvar o seu desenho. Feito isso, é só clicar em salvar. E aqui a gente vai escolher a qualidade da nossa imagem. Eu geralmente uso o número 10 aqui. O 12 ele fica um arquivo muito pesado e não necessariamente com uma resolução melhor. E feito isso, eu clico em OK e pronto. O meu arquivo está salvo. Como saber se o meu arquivo está salvo enquanto eu estou trabalhando
no Photoshop. Aqui em cima, nessa aba onde está o nome do seu arquivo, se ele tiver com um asterisco aqui no canto, é sinal que o meu arquivo não foi salvo. Quer ver? Eu vou fazer um risco aqui e você vai ver que apareceu um asterisco aqui na aba. Isso quer dizer que o meu arquivo teve alterações que não foram salvas ainda. E para salvar em cima do mesmo arquivo, basta a gente vir aqui em cima, arquivo, e salvar. Ou também tecla de atalho Ctrl S. Feito isso, você vai ver que o asterisco sumiu da aba. É sinal que o meu arquivo agora está salvo e eu posso fechar o meu Photoshop. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que as dicas que eu te dei hoje sejam úteis para você começar a fazer os seus desenhos no Photoshop. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma questão que eu expliquei, você deixa aqui nos comentários que no próximo vídeo eu posso responder a sua pergunta. Beleza? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, ativar o sininho para receber quando o próximo episódio for pro ar e compartilha com um amigo que também quer começar a desenhar com você. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.